agir, refletir. A universidade que queremos, aprender juntos, fazer juntos, recriando o ensino com amor, com alegria e dedicação. Na casa aberta, em permanente construção. Na casa aberta, em permanente construção. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se convidados a entrar com a gente no Casa Aberta, que você escuta a partir de agora na Rádio Universitária FM. Eu sou Ismael Furtado e estarei com vocês nesta tarde de sexta-feira com um programa especialmente produzido por Natiele Silva. O Casa Aberta é uma iniciativa da EIDEA, a nossa Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica, em uma parceria com a Rádio Universitária FM. Mas antes de começar o programa de hoje, vamos apresentar os eventos do Projeto Casa. Chegou a hora, Lima, da nossa agenda com ela, Natiele Silva. Pra você entrar, não me falta tapete. Na próxima quarta-feira, dia 9 de março, acontece no auditório Valnir Chagas, da FACED UFC, a palestra sobre ferramenta, signo, significação. Algumas novidades sobre Vygotsky. Organizado pelo Laboratório de Práticas Docentes, o evento será ministrado pela autora do livro Mediação, Aprendizagem e Desenvolvimento, uma leitura filosófica e epistemológica, da professora Janete Friedrich, da Universidade de Genebra. O evento acontecerá às 9 horas da manhã. Se você possui interesse pelo assunto, não pode perder. É só entrar na página do Caso UFC no Facebook e lá você encontrará mais informações e o formulário de inscrição. A Casa de Artes no dia 12 de maio, às 17 horas, estará promovendo mais um evento musical voltado à música de câmara. A apresentação contará com o repertório dos professores Liu Yang, Nadilson Martins Gama e Vitor Duarte. O grupo de violonistas da UFC também participará apresentando um repertório eclético. O evento será realizado no foyer do Teatro José de Alencar, com entrada gratuita, então é imperdível. A ideia, por meio da casa, convida a todos para mais um evento, o Diálogos Casa UFC. Desta vez com a temática sustentabilidade. Afinal, do que se trata? Ministrado pelo professor Valdir Mantovani, o evento está marcado para o dia 15 de março, às 2h30 da tarde. No auditório Labomar UFC. Estão todos convidados. E no dia 16 de maio, acontecerá mais um evento do Cine Cena Social, às 2 horas da tarde, no auditório da FACED. O filme que será apresentado será O Aluno, que falará de uma pequena escola no Quênia. A debatedora após a exibição do filme, isso, será a professora da UFC Maria Albuquerque Rosimar Machado. E o texto que será apresentado como debate será a Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Essa é a agenda, você conferiu a nossa agenda do Casa, aqui com a nossa Natiele Silva. Obrigado, Natiele. E vamos em frente com o programa de hoje. Hoje no Casa Aberta traz como discussão as inovações na docência no curso de Sistemas e Mídias Digitais, o nosso SMD. Né? Iremos entender um pouco mais como um dos mais recentes cursos da Universidade Federal do Ceará está trazendo novas formas do fazer docente e alavancando a aprendizagem dentro e fora de sala de aula. E para conversar com a gente sobre o curso de Sistemas Digitais e como ele está trabalhando em novas práticas educativas, o Casa Aberta tem o prazer de receber o professor Robson Loureiro, ele que é graduado em Pedagogia e em Filosofia da Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Educação da área de avaliação de softwares educativos pela Universidade Federal do Ceará e doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará. Professor Robson, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo, a casa é sua. Boa tarde. Oi, boa tarde, Ismael, tudo bem? Boa tarde também para os ouvintes. E a expectativa é que a gente consiga
lançar um pouquinho, vamos dizer assim, de discussão, né? Colocar as coisas aí para a gente falar sobre os sistemas e mídias digitais e falar sobre as inovações, como você já frisou, nessa área da tecnodocência. Ok. Também outra grande alegria para a gente hoje no Casa Aberta é a presença, estamos aguardando, do professor Claudinei Mendonça, o professor Ney, coordenador do curso diurno do SMD, deve estar chegando aqui a qualquer momento, passa por aquela porta e para abrilhantar ainda mais o nosso programa, tá? E também com a gente, completando aqui nossa mesa na tarde de hoje, recebemos com prazer a presença do presidente do Centro Acadêmico do SMD, o estudante Luan Frota. Luan, é muito bom quando a gente pode contar com estudantes em nosso programa. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, a casa é sua. Boa tarde, professor Ismael. Boa tarde, pessoal que está ouvindo. Para mim é um prazer estar aqui também, porque eu acho que é sempre importante a gente, enquanto estudante, estar participando desses momentos de discussão e de conversar sobre as coisas da universidade como um todo, né? Porque a gente faz parte disso também. Muito bem. E você que está nos ouvindo também pode participar do programa, fazer perguntas aqui para os nossos debatedores. Mande sua pergunta na nossa página Casa UFC no Facebook ou ligue o 3366-7474. Estamos aguardando a sua ligação. Bom, gente, vamos começar aqui. Estamos aguardando a presença do professor Claudinei Mendonça e vamos ter logo mais a participação do professor José Aires, tá? Por telefone, vamos estabelecer contato com ele também para participar aqui do nosso programa. Então, eu queria começar conversando aqui com o Robson e com o Luan a respeito do que é o SMD. Isso é uma pergunta que muita gente ainda se faz, né? Já estamos chegando ao próximo ano, o SMD vai completar 10 anos de existência, né? Já temos vários profissionais aí no mercado, inseridos no mercado de trabalho, mas efetivamente parece que ainda não é muito bem compreendido o que é o SMD. Então eu queria que vocês comentassem, apresentassem para a gente o que é o SMD. Bom, posso começar então, Ismael? Por favor. Bom, gente, os sistemas e mídias digitais, como a gente diz, está completando agora os 10 anos. Agora é um curso que, comparado a outros dentro da universidade, é um curso novo, né? Quer dizer, é um jovem, tá certo? E o SMD, do meu ponto de vista, ele é um curso extremamente e fortemente contemporâneo. Então, eu não sei nem se a gente pode dizer o que é o SMD, né? Mas é o que está o SMD. E esta contemporaneidade dos sistemas e mídias digitais, ela precisa acompanhar, vamos dizer assim, toda essa evolução que ocorre nas mídias, que ocorre nas programações, que eu não é a minha praia, ainda que eu interajo muito com o pessoal em relação a essa coisa de programar, essa coisa do design. Quando a gente pergunta, né, para as pessoas assim, sistemas e mídias digitais, as pessoas ligam logo a ideia de jogo, né? Ligam logo a ideia do jogo, do game, né? Que é, vamos dizer assim, um dos tentáculos, ou um dos braços, vamos dizer assim, dos sistemas e mídias digitais. Então, eu acho que o SMD está como um curso profundamente contemporâneo. Ele é um curso que a contemporaneidade ela precisa, vamos dizer assim, acompanhar toda a discussão, né, toda a evolução da sociedade, principalmente em relação a essas tecnologias de comunicação e informação. O que é? Eu vou permanecer firme na ideia do que está, viu? Que é assim, do meu ponto de vista, ele está um curso onde você efetivamente vai conseguir trabalhar com toda esse aporte tecnológico, com todo esse pensar sobre tecnologia, com todo esse fazer tecnológico. É um curso que possibilita você trabalhar fortemente com a ideia do Homo Faber, né, sem a menor dúvida, né, quer dizer, os meninos e o pessoal faz muita coisa, mas que também guardam espaço para a gente formar o Homo Sapiens, né, e fazer uma reflexão sobre a tecnologia, inclusive trabalhar sobre essas ideias de consumo da tecnologia, né, que hoje está batendo aí na sociedade de uma forma bastante intensa. Ok, Luan. Eu concordo com muita coisa que foi dita pelo professor Robson, já deu uma resposta bem completa, assim, porque essa questão de o que é o SMD, eu acho que isso é uma coisa que tem que estar sempre em discussão, sabe? Até porque a gente está intimamente ligado à tecnologia.
E se a gente está ligado à tecnologia, a gente tem que estar sempre se renovando, a gente tem que estar sempre acompanhando o que tem de novo no mundo, no mercado, na academia, no que quer que seja. E, então é complicado até da gente definir tipo, o que é o SMD. A gente pode ter uma foto, uma visão do que está agora, como o professor Robson colocou, né? E a gente tem também a ideia por trás de tudo, né? Que no mundo de tecnologia, onde você comumente tem tipo, profissionais generalistas e profissionais especialistas, a gente surge ali com a ideia de por que isso precisam ser duas noções opostas, né? Por que o especialista também não pode ter um pezinho no generalismo ali. Então tem essa dualidade aí. Você pode comentar aí sobre isso? É comum a gente ter a noção de, tipo assim, é um profissional especialista, é uma pessoa que se dedica só àquilo. Por exemplo, é só um programador. Ele vai fazer a programação de um sistema, de uma empresa, ou ele vai fazer a programação de um jogo, ou ele vai fazer a programação de aplicativos mobile, ou o que quer que seja. E a gente tem essa noção de especialista como uma pessoa que não precisa ter noção de outras especialidades que estão envolvidas na mesma atividade dele. Então, a pessoa que está programando o aplicativo, por exemplo, não precisaria, né, ter a noção de o que a pessoa que está projetando a interface ou trabalhando a interface do aplicativo está fazendo. E no SMD a gente surge justamente complementando essa ideia, dizendo que não é bem assim. Tipo, as pessoas que estão trabalhando no mesmo ambiente, elas precisam pelo menos ser capazes de se comunicar entre si, explicar uns para os outros o que eles estão fazendo. Pronto, aí deixa eu te interromper um pouquinho, porque é um gancho que eu acho assim que é primordial que a gente esclareça. Sistemas e mídias digitais, Mael, ele é um tipo de curso que na origem dele, me parece que ele requer essa capacidade de você trabalhar diversas linguagens, quer dizer, de profissionais que têm diversas especialidades por suas escolhas e suas capacidades, ou suas chances que tiveram no mercado, mas inevitavelmente ele vai precisar se comunicar com profissionais de outras áreas. E isso a gente tem trabalhado do ponto de vista intelectual como sendo, vamos dizer assim, uma construção dessa chamada interdisciplinaridade. Então, a gente defende nos sistemas digitais, ou eu posso dizer que pelo menos eu e a Luciana, a gente trabalha muito, muito junto, a professora Luciana de Lima, que cria, vamos dizer assim, essa ideia da tecnodocência, é o aspecto de que eu preciso fazer com que o sujeito da programação consiga conversar com o sujeito do design, que por sua vez, no nosso caso, que tem um viés pela docência, tá? E aí eu faço uma diferenciação bem grande entre docência e educação. Então, esse viés da docência. Então, eu preciso que essas três pessoas se comuniquem e tenham efetivamente uma linguagem que possam se compreender. Então ele é um curso naturalmente ou culturalmente interdisciplinar. E para isso é preciso que haja esse diálogo. Ok. E para ampliar esse diálogo, acabou de chegar o professor Glaudinei Mendonça. Glaudinei, boa tarde. Boa tarde. A gente está conversando exatamente sobre o que é o SMD. E o professor Glaudinei Mendonça viveu desde o primeiro dia do curso, a experiência está à frente, e nos dias que antecederam a criação do curso também participou das discussões. Então, uma pessoa mais, assim, com um acervo maior de informações e uma reflexão maior também sobre o que é o SMD, professor. A gente costuma dizer que o SMD é um local onde você tem profissionais que aparentemente são diferentes, mas que todos eles dialogam de alguma forma, né? Então, é uma área que trabalha com desenvolvimento de elementos digitais, e aí a gente vai desde da criação, digamos, artística, que envolve a criação de elementos visuais, sonoros, né? Até o desenvolvimento de sistemas e aplicativos e produtos, né, que envolvem, de alguma forma, esse universo digital, de criação de mídias digitais de maneira geral. Então, existe uma formação básica, mas também existe vários âmbitos que o aluno pode estudar e se desenvolver dentro do curso. E aí a gente tem vários profissionais aparentemente diferentes, mas que estão dentro desse universo digital e conseguem dialogar e trabalhar juntos, né? Que foi essa sempre a proposta da gente. Criar um curso onde as pessoas que iam trabalhar juntos no futuro pudessem ser formadas juntas. Porque o que a gente tinha antes era que a gente pegava profissionais de áreas diferentes que tinham que trabalhar juntos e às vezes não conseguiam nem conversar direito porque possuíam uma linguajar diferente, uma maneira de se comunicar diferente, uma maneira de entender as coisas de forma diferente, e
isso gerava muito problema, gerava muito ruído. E aí a gente pensou, não, o ideal é ter uma formação onde essas pessoas que trabalham juntas na elaboração de artefatos digitais pudessem ser formados juntos, né? Tendo uma base única, mas também tendo a oportunidade de se especializar nos assuntos que tem mais afinidade, tem mais interesse. Então, é uma ideia de que uma junção de campos, não é? De interesse, de conhecimento, em que muitas vezes não é necessário ter o conhecimento profundo da atividade do outro, mas que ele conhece o que é que aquele outro profissional com quem ele vai trabalhar sabe o que é que ele tem que fazer, como ele deve fazer. Então, essa generalidade a que o Luan há pouco se referiu. É isso, professor? Exato. É porque, por exemplo, se você vai, digamos, você é um modelador 3D, você vai fazer um modelo para um jogo, é diferente de você fazer um modelo para uma animação, de um filme de animação. Porque o modelo para o jogo ele tem que ser mais limpo, tem que ser mais leve, tem que ter uma série de elementos que o jogo vai precisar e que a animação não precisa. Então, você que trabalha com modelagem, você precisa entender onde aquele produto que você está fazendo vai ser inserido para eu poder fazer esse produto de uma forma coerente. E aí tem uma coisa que é o barato, que é esse justamente da linguagem que a gente conversava, né, Neizinho? Lembra? Que é o aspecto tipo assim, ó, agora se eu for pensar, por exemplo, em desenvolver um artefato tecnológico para educação, então aí nesse caso eu vou precisar de repente de um software um pouco mais burro, para que o aluno pense. Dá para entender o que eu quero dizer? Então, por exemplo, se eu vou entregar um software para um contador, eu preciso o ideal seria que ele botasse lá meia dúzia de números, apertasse um botão e a contabilidade ficasse toda pronta. Já na educação é o contrário disso, vamos dizer assim. Né? Quer dizer, eu preciso que o aluno interaja o tempo inteiro com o software. Essa coisa, vamos dizer assim, esse diálogo, para eu conseguir conversar, para nós conseguirmos conversar, vamos dizer, com alguém que venha de uma programação pura, que trabalhe efetivamente com banco de dados pesado, né? É um negócio quase incompreensível, entendeu? É uma outra linguagem. Então, esse espaço de tentar equalizar essas linguagens e fazê-las trabalhar como se fosse uma orquestra, é onde os sistemas e mídias digitais, do meu ponto de vista, têm a sua maior força, entendeu? Então, ele, em essência, é transdisciplinar, interdisciplinar. Eu acho que ele caminha obrigatoriamente na raiz epistemológica dele, vem com a interdisciplinaridade, é inconteste isso, e aí pronto, daí ele caminha para transdisciplinaridade e para multireferencialidade, vamos dizer assim, que chega um ponto onde eu não vou mais perguntar, de repente, para o Ney ou para o Luan, assim, qual é a área que vocês são formados? Eu não consigo mais nem reconhecer isso. Entende? Quer dizer, na verdade, a gente está trabalhando com capacidades do fulano atuar sobre aquela temática, né? Ok. Que áreas, assim, que campos do conhecimento estão envolvidos aí no SMD? Viu? Eu listei aqui alguns, certamente está incompleto, vocês vão me ajudar aqui. Computação, design, games, comunicação, artes e educação. Tem mais algum campo aí? Tem também a parte de desenvolvimento de sistemas, né, de aplicativos para celular. A gente tem uma área agora que está muito atual, que é essa parte que a gente chama de computação física, que é você trabalhar com dispositivos, sensores, atuadores e ele interagir com as pessoas do mundo real, de estilo aquela casa do futuro, né, que a gente vê nos programas de TV. Que você chega em casa, a luz acende sozinha, que a geladeira percebe que acabou o leite. Já te dá o resumo da série do Netflix. Entendeu? O negócio ou seja, uma série de elementos que percebem coisas do mundo real e um sistema de computador que está por trás que avalia essas coisas e dá uma resposta, né? Então isso também a gente chama de computação física, que é uma área que a gente trabalha lá no curso também. E o curso deu espaço também para a gente colocar a filosofia da tecnologia, né? Que eu acho que isso também é uma inovação, quer dizer, a gente tem um espaço onde se trabalha a busca da compreensão epistemológica e filosófica da tecnologia, né? Que é uma área que, para o campo da filosofia, está na área de ponta, né? Uma coisa que é criada dos anos 70 para cá. Essa discussão de uma forma mais intensa e que hoje, vamos dizer assim, está chegando em algumas universidades no Brasil a nível de pós-graduação, que é a filosofia da tecnologia. Então, eu acho assim, a gente tem potencialmente, né, ou virtualmente, né, toda uma gama, vamos dizer assim, de saberes, de conhecimentos lá, que quando a gente consegue orquestrar, fica bem legal. Vamos pensar aqui, falando aqui para um estudante interessado, alguém que tem curiosidade em saber o que é exatamente o SMD. O que se aprende no SMD? Ixi, vamos com síntese. Numa síntese aí, vamos buscar. Mas que áreas, que habilidades eu preciso ter?
o que que eu vou, no que eu vou estudar, eu tenho um perfil mais artístico, eu vou ter que aprender a programar. Como é esse perfil aí do egresso, essa formação aí que o aluno vai receber ao longo desses anos aí de SMD? Bom, já de começo a gente já começa com algumas coisas bem distantes umas das outras. No primeiro semestre a gente está puxando programação e desenho ao mesmo tempo. E para muita gente que olha de fora isso parece absurdo, e para a gente também no começo, mas depois depois começa a fazer sentido. Quando você começa a ver as ramificações e as interações de umas coisas com as outras, aí começa a fazer sentido elas estarem todas ali no mesmo lugar, apesar de elas serem completamente diferentes. Porque quando os seus conhecimentos de programação começam a evoluir, você começa a conseguir aplicar aquilo, tipo, fazendo o funcionamento básico de uma interface que você projetou, por exemplo. Ou você começa a entender o que o programador que está trabalhando junto com você vai fazer para que aquele personagem que você desenhou consiga se mover no jogo, ou numa animação, num infográfico interativo, no elemento que seja. E aí trabalha essas competências, essas habilidades ao longo dos semestres, de ter uma formação básica para todo mundo, comum, né? Que vai trabalhar um pouco na questão artística, com desenho, principalmente desenho de observação. Trabalha um pouco com essa questão de construção de interface, projetos de interface e tal. Trabalha um pouco com uma área que eu acho que inclusive não foi muito citada, está de certa forma dentro do design, mas eu acho um pouco mais específica, é design de interação e de experiência. A gente pega uma noção disso logo no começo também. O que mais? A questão da programação, tanto a programação mais bruta como ela mais direcionada, tipo, vamos aplicar os nossos conhecimentos de programação, vamos desenvolver alguma coisa, que eu acho que é um dos pontos chaves, que eu acho que a gente vai tocar mais na frente, na questão dos projetos. E desenvolver essa série dessas habilidades ao longo do curso, né? Óbvio que algumas, assim, cada aluno vai focar em uma ou em outra, e acho que isso ainda é uma consequência natural da coisa. Eu acredito que o grande objetivo seja essa questão que o professor Robson levantou, tipo, a gente não consegue mais distinguir o que é uma área e o que é outra, mas por enquanto acho que a gente não está lá ainda, a gente consegue essa distinção, mas que essa interlocução entre as áreas é uma grande característica do curso, esse diálogo aí. Sim. Entre diferentes áreas, né? Uma coisa importante de dizer é que, assim, às vezes as pessoas acham que para entrar no curso ela tem que saber desenhar ou já tem que saber programar, alguma coisa desse tipo, né? E não, assim, lá a gente tem as disciplinas onde você vai ter essa experiência de contato com esses assuntos. Claro que se você já souber, você vai só aprimorar, né? Mas não é uma recomendação. Algumas pessoas perguntam assim, o que é que precisa para entrar nessa MD? O que é que precisa saber, né? De saber, de conhecimento, a gente não exige nada, assim, o que você precisa saber é o necessário para passar precisa passar no vestibular, né? As habilidades que você precisa dentro do SMD são habilidades que você vai desenvolver dentro do curso. Se precisasse saber desenhar para entrar no curso, eu mesmo não tinha entrado. Talvez uma das coisas que eu acho assim que é super importante para essa pessoa que quer entrar é ela entender que ela tem que estar disposta. Tá certo? Eu acho que isso é o principal, do meu ponto de vista. Ela tem que estar disposta a ser aberta a esse diálogo, inclusive esse diálogo com vários tipos de conhecimentos. Então, se ela, por exemplo, se o fulano entrar num curso X qualquer da universidade, tá certo? Que tenha uma ação bastante pontual, específica, já construída culturalmente, entendeu? Ele, eu vou entrar lá para construir tal coisa, para fazer determinado tipo de processo, para curar tal coisa, mas no SMD, não, entendeu? No SMD ele vai entrar lá para dialogar entre sistemas, mídias, fortemente, né? E o tempero, né, também, que inclusive dá um grande gancho de empregabilidade, é a área da educação. Tanto é que tem, né, vamos dizer assim, uma área, um espaço dentro dos sistemas e mídias digitais que abre, vamos dizer assim, para essa vinculação de toda essa tecnologia digital com a educação. Eu queria... Pois não, Luan. Eu arrisco até dizer que é melhor você entrar no curso ou se aproximar do curso sem fechar, tipo, eu tenho interesse por essa área específica. Exato. Porque aí você se abre para ter contato com todas as outras, e eu acho que é isso que vai fazer a grande diferença. Você descobre, né?
Sim. É muito legal. Você vai descobrir isso nesse processo. Tem que entrar com a cabeça aberta, disposto a dialogar com o que está sendo oferecido. A gente às vezes ouve alguns alunos que saíram do curso falando isso, né? Que entraram com um pensamento de trabalhar em determinada área e lá dentro do curso entraram em contato com outras áreas e esse contato fez com que elas mudassem a perspectiva. Não, agora eu quero trabalhar com outra coisa porque eu descobri essa área que eu tô achando muito mais interessante do que aquela que eu achava antes, né? Além de conhecer, ter seus interesses já previamente namorados, ele tem contato com o novo, não é? E com o diferente, com outros campos que ele então não conhecia e que estão surgindo. Acho isso muito interessante dentro da proposta do curso. E queria que vocês comentassem assim, essa multiplicidade da formação no SMD, ela reflete o quadro docente, assim, como é que vamos caracterizar esse quadro docente? Os nossos docentes também têm esse espelho, essa multiplicidade, assim. Vamos falar um pouquinho do nosso corpo docente. Bora lá. A gente tem alguns professores que assim, foram formados num ambiente altamente disciplinar, né? Então, temos professores que querem graduação, mestrado e doutorado na computação, por exemplo. Então, eles não têm essa vivência na formação deles. E aí, no curso, eles estão tendo que aprender esse processo de, não é um curso de computação, então eu preciso me adaptar, que é um curso que mistura outras coisas. Mas a gente tem alguns professores que já tiveram, por vontade própria ou por coisas do destino, tiveram uma formação misturada, né? A gente tem professores que, por exemplo, são graduação em música, mestrado em computação. Tem professor que é graduação em engenharia e mestrado em educação. Né? Então você tem áreas totalmente diferentes, mas que fizeram esse professor ter uma versatilidade, né? De conhecer áreas diferentes e saber dialogar entre essas áreas de conhecimento. Okay. Isso aí, eu concordo totalmente com o Claudinei nisso, tá certo? Eu acho o seguinte, eu acho que a sua pergunta teve a ver com quando isso reflete, né, no corpo docente do curso, certo? Então vamos lá, admitindo a novidade, vamos dizer assim, desse curso para a sociedade e até para o próprio meio acadêmico, e muitas vezes a gente nota, ou pelo menos muitas vezes eu noto, e eu acho que Luciana também, essa coisa assim de que ele é um curso que ele precisaria ter, e ele está tentando construir isso já há algum tempo, às vezes empata em burocracias da universidade, ele precisa ter espaços para que os professores tenham convívio. E aí um amigo e colega, né, o Fernando Lincoln, uma vez usou essa palavra, né, convívio, né, os professores precisam conviver mais. Eu acho que a nossa chave é garantir esse convívio. A gente está numa onda assim que às vezes a maré baixa um pouco, esse convívio diminui por conta dessas mecânicas da universidade, mas a sensação que eu tenho é que a gente precisa resgatar isso muito profundamente, porque nós estamos falando de um espaço de multiplicidade de diálogos e de saberes, tá certo? E essas pessoas vêm de áreas, ou como falou o Neizinho, né, vêm de áreas assim que são formadas tudo na mesma linha, outros não. Né, outros ficam perdidos. Isso por um lado é bom, por outro eu acho muito, muito negativo, tá certo? No meu tempo, né, eu já estou em fase de aposentadoria, né? No meu tempo, quando o cara pulava muito assim, é porque ele não sabia o que queria fazer, né? Tá entendendo? Agora isso está tentando, vamos dizer, haver um resgate dessa figura que ficou pulando muito. A minha área, como está muito próxima da educação, Ismael e ouvintes, o que eu noto é assim, uma coisa é eu conversar com uma pessoa que trabalhou, como foi o meu caso lá, 4 anos de pré-escola, séries iniciais, nível básico, nível médio, é um cara que tem escola, assim, que vai desde o chão da escola, desde o início. A outra coisa é eu discutir teorias, vamos dizer, de educação em quem não teve esse chão na escola. Não adianta, é outra pegada, tá certo? Então isso precisa ser construído nessa troca, e a sensação legal que eu tenho lá no SMD é que na medida em que nós conseguimos ampliar o nosso convívio, a gente pode fazer essa troca e eu posso contar coisas para quem de repente trabalha nessa área, mas que não teve esse chão. Isso não impede de ele ter grandes ideias. Eu posso contar isso para um programador, eu posso contar isso para um cara do design. Quer dizer, esse caldo, essa lapaeja, vamos dizer assim, é que ela pode ficar muito gostosa, entendeu? A riquezas são diferenças. É isso, esse é o ponto. Exatamente isso. Ok, gente, o papo tá ótimo, mas a gente vai para o intervalo e volta já. Universitária FM, a sintonia da Terra. Ouça a Universitária FM na internet www.radiouniversitariafm.com.br.
Acesse pelo seu computador, tablet ou smartphone em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você ainda encontra notícias, entrevistas, destaques da programação, conteúdo histórico e exclusivo. www.radiouniversitariafm.com.br. A sintonia da Terra em conexão com você. As menores taxas e mais prazo pra pagar. Sem burocracia você pode confiar. Só sobe morro, desce ladeira. O Crédito Amigo abraça a cidade inteira. São 20 anos de sucesso e alegria. Conte com o Crédito Amigo dia e noite e dia. Crédito Amigo 20 anos, realizar sonhos e transformar vidas. Esse é o nosso maior crédito. Ligue 0800 728 3030. Banco do Nordeste. Universitária FM. A sintonia da Terra. UFC Notícia. A 9ª semana de jornalismo da UFC começa segunda-feira e segue até quinta, para discutir jornalismo político, distorções e desafios. A programação inclui debates, exposições e oficinas sobre análise de coberturas jornalísticas, recursos de manipulação de notícias e perspectivas para o jornalismo no cenário eleitoral. Outras informações estão no portal da UFC. A casa é sua. Casa Aberta está de volta hoje falando sobre inovação acadêmica no curso de Sistemas e Mídias Digitais, com o professor Robson Loureiro, com o professor Glaudinei Mendonça e o estudante presidente do CA, Luan Frota, que também é uma pessoa que tem um protagonismo enorme dentro do curso e que pensa a sua própria formação. Gente, vamos falar sobre essas metodologias inovadoras, essas ações docentes no sentido de promover uma efetiva e rica aprendizagem no curso de SMD. Vamos começar falando sobre o projeto Integrado. O projeto integrado, que envolve 1 e 2, não é isso? São 2 projetos integrados, que é uma experiência muito interessante que eu gostaria que o Luan contasse aqui pra gente. Esclarecendo um pouco, são 2 oficialmente, como disciplinas independentes entre si, e tem mais 2 também, que meio que extraoficiais, que ocorrem com integração das disciplinas no primeiro e no segundo semestre, que são, no primeiro semestre, o pessoal pega desenho 1, programação 1, história de design, me ajuda? Autoração multimídia Introdução. E introdução ao curso. Introdução a sistemas de mídias digitais. E aí, com a integração dessas 5 disciplinas, ocorre a primeira experiência dos alunos com um projeto integrado, não a disciplina de projeto integrado. É difícil, às vezes, fazer essa distinção. Mas, no primeiro semestre, os alunos já são apresentados com o desafio, né, de desenvolver um jogo, por conta deles. Entrei no curso, já vou desenvolver um jogo. Desenvolver um jogo. São formado uma equipe de alguns alunos. E com o auxílio dos professores, né, o direcionamento, eles vão trabalhar ao longo do semestre para desenvolver um jogo. Eu não tenho certeza das temáticas que estão sendo abordadas atualmente. A gente varia. De semestre a semestre a gente escolhe assuntos diferentes. Atualmente a gente está dando prioridade para as temáticas que são recomendadas pelo MEC, né? De trabalhar questões de educação ambiental, relações étnico-raciais e coisas do tipo. Pronto. E essa primeira experiência é muito interessante porque, principalmente em cursos um pouco mais tradicionais, é comum você ter uma certa dificuldade do aluno ingressante, do aluno recém-ingresso, de tipo, eu estou estudando esse monte de coisa aqui, mas o que eu faço com isso? Eu estou estudando esse monte de matemática aqui, onde que isso funciona? Como que isso funciona? E normalmente a resposta dessa pergunta só vem lá uns 3 ou 4 semestres para frente, quando ele começa a realmente entrar nas disciplinas do curso, que tem que botar a mão na massa e tal. E no SMD a gente tem esse diferencial, né, que já de cara o pessoal vai começar botando a mão na massa já. Você viu esse conceito? Vamos aplicar esse conceito. Vamos ver o que ele funciona, como é que ele funciona, para que ele serve, onde que ele pode ser usado. Vamos pegar aqui um jogo, um produto real. Assim, aqueles conceitos que você estava trabalhando na cadeira de programação,
é por isso que eles são importantes. Ó, você vai usar eles nesse aspecto do jogo, nesse outro também. Aqueles conceitos que você estava vendo em história do design, eles estão fundamentando isso do seu desenvolvimento. Aquelas técnicas que você viu em desenho, ó, você está aplicando elas na produção desse personagem para o seu jogo. Aquelas técnicas de animação que você estudou na autoração multimídia, é aqui que você vai usar, é assim que você faz. Ó, você põe esse sprite dessa forma. Eu não consigo elaborar muito mais do que isso, porque já começa a ficar muito técnico. Porque é uma tarefa complexa. Né? Uma equipe não só de alunos, uma equipe também de professores apoiando a realização de um projeto, não é isso? E que precisa ser desenvolvido ao longo do primeiro semestre, não é? Com etapas, processos. O professor nem pode falar um pouquinho aí sobre como é que é esse acompanhamento desse trabalho. A gente tem alguns momentos do semestre onde a gente avalia o progresso das equipes, né? Então tem checkpoints onde você tem que apresentar partes desse desenvolvimento e os alunos vão sendo avaliados e essa avaliação vai contar para todas as disciplinas que estão participando do projeto. No caso do primeiro semestre, todas as disciplinas do primeiro semestre participam, no segundo semestre só tem uma disciplina que não participa. E as disciplinas de projeto mesmo, né, que é uma no terceiro, projeto 1, e a do sétimo, que é projeto 2, essa já dentro da própria disciplina já se faz esse acompanhamento mais aproximado, né? Só que esses projetos anteriores o acompanhamento é feito nas disciplinas individuais. Então, cada professor, na sua disciplina, ajuda os alunos em um aspecto de desenvolvimento daquele produto. Tem um aspecto da integração entre os alunos, estão chegando, não se conhecem, vão trabalhar em equipe, já é um aprendizado aí também bem interessante, né? A ideia é justamente essa, né? Desde o começo, você inserir as pessoas num exemplo de ambiente que vai ser a realidade delas. Pessoas diferentes, com especialidades diferentes, interesses diferentes, trabalhando com um objetivo em comum. Que é aí que a gente puxa toda aquela questão da integração, da interdisciplinaridade e tudo mais, da linguagem distinta entre áreas que a gente tenta quebrar. E a ideia é justamente essa, de você ter essa integração, esse conjunto, essa realidade desde o início. E isso segue mais ou menos da mesma forma no segundo e no terceiro semestre, né? Que no segundo você tem uma outra experiência de projeto e no terceiro você tem a disciplina de projeto integrado e retorna lá no sétimo semestre de uma forma um pouco mais solta. Tipo, você veio até aqui, você estudou essa série de coisas, você já fez aí 3 anos de curso, agora proponham alguma coisa e vamos aplicar todas essas coisas que você viu ao longo desses 3 anos e vamos fazer uma aplicação real dela e vamos aqui desenvolver um produto. E esse produto ele pode ser inclusive utilizado para o trabalho final, o trabalho de conclusão de curso do aluno, que lá, diferentemente de outros cursos, a gente aceita como produto, como trabalho de conclusão de curso, um desenvolvimento de um produto e um relatório técnico sobre o processo de desenvolvimento desse produto. Professor Ney, que lições tem ficado desses projetos integrados? Assim, que aprendizagem para os docentes a gente pode apresentar aqui para os nossos ouvintes? A gente vê, assim, primeiro, os alunos vendo na prática, né, a aplicação daqueles conceitos. É muito interessante ver também, assim, a realização dos alunos de fazerem um produto funcionando, né? Tudo bem que tem alguns que ficam com problema, ficam com defeito e coisas do tipo, mas pelo menos eles finalizaram, entregaram um produto que pode ser melhorado, mas que foi entregue, né? Então, você tem muito também essa sensação de, todo aquele conteúdo que eu aprendi no semestre, eu consegui aplicar e criar algo, e entregar algo para o meu cliente, porque alguns desses projetos têm um cliente que você tem que atender. Então você entrega um produto e você tem esse sentimento de ver uma pessoa usando aquele produto que você criou, né? Então não é só um conceito que eu vou guardar para se algum dia no futuro eu utilizar. Os conceitos que eu estou aprendendo agora vão ser importantes para o produto que eu estou desenvolvendo e isso você vê a importância daquilo que você está estudando, né? Como aluno, Luan, como é que você percebeu aí esse projeto integrado, inicial no primeiro semestre? Qual foi a sua avaliação dele? Bom, de começo eu tinha algumas dificuldades porque era um ritmo bem diferente do que eu estava acostumado, né? Eu vim de outro curso de graduação e lá eu tinha essa dificuldade de, eu estou estudando esse monte de coisa aqui, para que isso serve? Onde que eu vou aplicar isso? Como que eu vou usar isso? E aí eu cheguei na CMD, você não sabia como que você ia aplicar isso? Tá aqui, ó, aplica. Você pode fazer esse negócio aqui. Aí eu, legal, interessante.
Mas aí surgem outras dificuldades, né? São obstáculos, são parte natural de qualquer processo de desenvolvimento, né? E nesse caso você está muito em contato com o obstáculo de que você está tentando aplicar, às vezes, um conceito que você não dominou completamente ainda. Assim, muitas pessoas têm processos de aprendizado diferentes, né? E algumas sentem uma dificuldade muito grande de aplicar esses conceitos que não estão nem firmados, estabelecidos para eles ainda. E nisso surge um pouco o papel dos professores enquanto orientadores desse trabalho, né? De direcionar essas pessoas que estão tendo dificuldade, não estou conseguindo aplicar esse conceito porque eu não entendi esse conceito. E aí? E aí entra o papel do professor, de, tipo, não entendeu? Você está tendo problema com o quê? Qual é a sua dificuldade? Você não está conseguindo aplicar porque você não compreendeu esse conceito aqui. Pronto, vamos trabalhar esse conceito. Tá, qual que é a sua dificuldade? E entender exatamente isso, trabalhar em cima desses problemas para direcionar isso. E como o Ney colocou, muitas vezes os produtos saem com problemas, saem com defeitos e tal. Isso é normal. E, tipo assim, não é comum você ter para produtos complexos um ciclo de desenvolvimento tão curto quanto um semestre. Às vezes parece muito tempo, mas dependendo do que está sendo proposto, não é tanto tempo assim, não. E é importante até ter esse contato com esses defeitos, porque parte da realidade de desenvolvimento é que as coisas às vezes não funcionam da forma que você esperava, né? Então, você já tendo esse contato com essas frustrações logo de cara também é um treino importante, digamos assim. Legal, muito bem. Entendendo assim, qual é vamos falar um pouquinho agora sobre tecnodocência? Vamos lá. Com o Robson? Tá. Assim, vamos assim, o papel da educação, do campo da educação no SMD. Tá, então, bom, eu vou falar da tecnodocência, tá certo? Porque, como eu te disse no início, tá? A gente faz uma separaçãozinha entre a docência e a educação, né? Na verdade, a gente faz uma separação. Por quê? Né? Porque nós acreditamos que a gente está trabalhando com a formação de docentes, e eles podem ser inclusive bacharéis. Se você pegar, nos interessa mais o nível superior, ou então quando atendemos as licenciaturas é o nível médio, né? O ensino médio. O que acontece? Dentro da universidade a gente sabe que a maior parte dos professores não necessariamente são licenciados. Se eu pegar professores da área de medicina, engenharia, direito e tal, não passam por isso. Então, para nós, a formação deles deve ser uma formação em docência, não necessariamente em educação, que tem outro escopo, outra dedicação, tá certo? Entendendo isso, a gente resgata então o conceito de tecnodocência, que é tentar levar para o docente o entendimento da necessidade de ele ter um fundamento epistemológico nas ações que ele vai realizar na docência. Que é um assunto que Fernando Becker, um conhecido amigo, que em 1984 lança um livro chamado Epistemologia do Professor, onde vai mostrar por pesquisa essa coisa da falta de base de fundamentação para as ações que acontecem dentro da sala de aula para a maioria dos professores, né? Então, esse é um ponto. A gente tem a tecnodocência. Ela é aliada a um outro conceito que Luciana vem trabalhando também há algum tempo, a gente vem olhando para ele, que é os MAIDs, né? Que é o Material Autoral Digital Educacional. E isso é o que nos aproximou mais dos sistemas e mídias digitais. O que acontece, então, nesse encontro de tecnodocência? Nós juntamos alunos das 17, eu acho que são 17 licenciaturas da universidade, ou 14, eu sempre me confundo. Então, nós temos alunos de todas as licenciaturas e alunos do SMD lá junto. E esses alunos todos sentam juntos, eles são agrupados. Um exemplo de um grupo que está acontecendo agora, eu tenho um aluno da dança, um da física, um da química, um do SMD e um da geografia. Esses alunos passam um semestre inteiro trabalhando juntos e construindo um plano de aula que eles vão aplicar na escola pública. Inclusive, no nosso caso, na próxima semana eles já vão estar indo para dentro da Santo Afonso, que é a escola com que a gente tem parceria há algum tempo. O que é feito lá? O sujeito do SMD começa a estabelecer diálogo interdisciplinar com professores, com licenciandos de diversas áreas do conhecimento, e eles discutem as possibilidades de fazer um produto com base nos sistemas e mídias digitais dentro dessa vibe que o Luan falou agora. Onde é que eu vou aplicar tudo isso que eu sei? Digo, pois pronto, na tecnodocência ele vai passar pelo mesmo processo, ou um processo bastante similar, com o elemento de que ele vai passar um semestre discutindo com alunos de licenciatura.
Ou seja, ao vivo e a cores. Eles montam um plano de aula só para 4 ou 5 áreas de conhecimento diferentes. E vão aplicar isso entrando os 4 ou 5 integrantes do grupo na sala de aula com alunos do ensino médio, em geral do primeiro e segundo grau. Do primeiro e segundo ano do ensino médio. Tá certo? Então, essa é a ideia da tecnodocência. Aí, ali, o sujeito, né, a pessoa dos sistemas e mídias digitais vai estar discutindo assim, o que eles precisam, o que vocês querem que a gente possa fazer, o que é possível fazer dentro desse tempo com com o que nós temos, entende? O que é uma fantasia que é impossível de ser feita porque é muito complexa. Então, tanto o docente começa a escolher, vamos dizer assim, e conversar com o aluno que entende de sistemas e mídias digitais para ver o que é de fato possível fazer. Nossa intenção é a seguinte, a gente fugir da história do macaco que é banana. O que é o macaco que é banana para nós? Eu não posso chegar, por exemplo, e numa atitude de governo, eu chegar e dizer assim, olha, eu vou te dar um computador aqui, professor, então faça o que o senhor puder com ele. A gente quer que o professor diga assim, ó, esse computador não me serve. Se você quer me dar um computador, a gente quer esse aqui. Eu preciso destes softwares, entende? A gente quer que ele tenha esse diálogo. Ao mesmo tempo, o sujeito do SMD, quando estiver desenvolvendo alguma coisa para a área da educação, que é uma boa empregabilidade desses conhecimentos, né, ele emprega, né, tanto no sentido de emprego como empregar coisas, ele vai estar produzindo esse material autoral digital educacional, que depois o próprio aluno, com o apoio do pessoal do SMD, pode construir o seu próprio material. Dá para entender a ideia? Nós estamos tentando resgatar a ideia de autoral lá do passado que vem de cinema, tá certo? Então a gente está trabalhando nessa vibe. E é isso que a gente faz na tecnodocência, colocar esse pessoal todo falando, produzindo, ele descobrir que ele não pode fazer esse software tão inteligente, que ele tem que se esforçar muito para fazer um software mais onde o aluno faça mais coisas, entende? Isso tudo para nós é o foco da tecnodocência. E como é que tem sido essa relação dos estudantes do SMD no campo da educação, trabalhando, produzindo coisas para a educação? São pessoas que trabalham com tecnologia, que trabalham com artes, não é, que tem uma visão bem ampla de mídias. E quando eles são chamados ou desafiados a trabalhar com a educação, como é que tem sido isso? Tem sido muito legal, porque a gente percebe que o aluno dos sistemas e mídias digitais, ele acaba vendo um espaço que, ainda que seja simulado, porque são licenciandos, tá certo? Ele vai aplicar no espaço, ele vai trabalhar e vai refletir, vai pensar num espaço real que é efetivamente a escola e o ensino médio. Então isso dá para eles um gancho. E outra, o aluno do SMD, ele vai junto para dentro da sala de aula com os professores, entendeu? Então vamos pegar um exemplo de uma área que eu sei que você gosta, por exemplo, o caso da fotografia. De repente a gente tinha uma aluna da química, uma aluna de que letras trabalhava francês, um aluno que gostava de fotografia. Muito bem, então nós vamos trabalhar o quê? Vamos ensinar a tabela periódica em francês através de imagens fotográficas. Compreende como é? E o plano de aula é montado em cima disso. E funciona, tá entendendo? E quando você vê o quantos alunos... o nosso grande termômetro é o seguinte, bate, o aluno não quer sair. Quer continuar, quer ficar. Bate aí bate para sair para o intervalo, né? Encerra a aula e o aluno quer ficar. A gente cansa de ter que ficar porque eles se entusiasmam e começam a perguntar, a participar, entendeu? Fazem já uns anos que a gente tem feito isso e a receptividade tem sido bem legal. As nossas avaliações, a gente sempre faz uma avaliação no final da disciplina, entende? São sempre bem legais, assim. Então, aí para os nossos docentes da UFC que estejam interessados em produzir materiais, podem procurar o professor Robson. E o próprio sistemas e mídias digitais, né? Que eu acho que é um nicho assim para poder ajudar o professor a dar um upgrade, vamos dizer assim, no seu material, né? Ok. Professor Ney, eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora sobre as metodologias ativas dentro do SMD. A gente tem alguns exemplos de utilização de métodos, né, em sala de aula que fogem daquele formato padrão de professor explicando conteúdo na lousa ou então num data show com um PowerPoint, né? E aí a gente tem algumas iniciativas, alguns professores que estão tentando pensar em formas diferentes de passar esse conteúdo e fazer atividades, inclusive atividades mais práticas, né, para alguns conceitos, alguns, né, elementos aí. A gente tem, por exemplo, alguns professores usando a ideia de sala invertida, que é uma técnica de metodologia ativa, que é onde você subverte essa questão de que você vai para a sala de aula para adquirir conteúdo
e o conteúdo ele é entregue ao aluno previamente e a sala de aula é um espaço para discussão e para debate. Então, é invertida nesse sentido, né? Que você, em vez de você passar o conteúdo na sala de aula, o conteúdo ele é lido pelos alunos ou assimilado pelos alunos antes da sala, e na sala você leva as discussões sobre esse material. E aí eu lido entre aspas porque normalmente para essas metodologias você costuma trabalhar com outros tipos de recursos que não só o texto escrito. Você trabalha com vídeo, trabalha com animação, você trabalha com outros elementos para facilitar esse contato desse conteúdo que o aluno tem que adquirir antes de entrar na sala de aula, né? Até elementos interativos que podem ser desenvolvidos dentro do próprio curso. Eu acho que já foi utilizado alguns materiais que foram desenvolvidos inicialmente como um trabalho de projeto ou trabalho de uma disciplina. Exatamente. O professor Whindersson, na disciplina de redes, ele faz no final da disciplina, no meio da disciplina, os alunos produzem alguma coisa relacionada com os conteúdos que estão vendo na disciplina. Então, tem muito resultado desses trabalhos que são utilizados na própria disciplina. Então, um aluno faz uma animação para explicar um conceito de redes e essa animação é utilizada no semestre seguinte para os alunos terem esse material para estudar, para já chegar na sala de aula com algum conteúdo já tendo visto alguns elementos. Por exemplo, pegando junto com o Ney essa parte de material que é dado e que os alunos produzem, se você vai no site, que hoje está com o nome de Profitic, que era o programa anterior, Profitic. Agora ele depois passa para o nome de Tecnodocência, tá certo? Mas lá a gente tem tranquilamente mais de 50 produtos desenvolvidos por alunos de licenciatura com alunos do SMD. E está tudo lá disponível, de ensino de química, línguas, física, matemática. Menino, é uma ruma de material lá. Muito interessante, bom saber disso. Luan, como é que os estudantes percebem esse campo de atuação na educação, né, para os profissionais egressos aí do SMD? É um pouco complicado responder essa pergunta, porque não vai existir uma percepção universal, assim, né? Tipo, não tem como... Não é que seja um problema de atuação na área entre si, mas é uma coisa simples, que não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem interesse de atuar nisso, não é todo mundo que tem interesse de adentrar nisso. Mas assim, o pessoal que de fato tem interesse acha fantástico essa questão de aplicação de elementos interativos, elementos multimídia, porque em sua grande maioria são pessoas que historicamente acompanharam a educação daquela forma maçante, né? Aquela coisa bem tradicional, tipo assim, o professor detém o conteúdo, o aluno está aqui para recebê-lo. E aí, quando você quebra essa noção, que é uma noção bem ultrapassada já, na minha opinião, você tem esse engajamento maior, essa participação maior, essa interação maior com os alunos. Eu acho que esse é o grande caminho de evolução dentro da educação e que o pessoal do SMD que atua nessa área está sempre buscando, através desses elementos multimídia, proporcionar essa interação e integração maior entre alunos e professores para quebrar um pouco essa verticalidade da sala de aula, vamos dizer assim. Ok. Professor Ney, pode falar um pouquinho para a gente assim, sobre as suas disciplinas, sobre o que o senhor ensina, juntando filosofia, juntando tecnologias, narrativas. Apresente um pouco aí da sua disciplina aí para os nossos ouvintes, porque ela é muito representativa do que é exatamente o SMD. Uhum. Eu tenho uma disciplina ministro uma disciplina de design de jogos, né, onde durante a disciplina a gente vê alguns conteúdos relacionados com esse processo de desenvolvimento e criação de jogos, e os alunos vão, à medida que esse conteúdo vai sendo discutido, eles vão desenvolvendo, né, um jogo. A ideia é que a gente saia da disciplina pelo menos com um protótipo desse jogo já desenvolvido. Aí eu ministro também uma disciplina de narrativas multimídia, que também a gente tem a mesma ideia de, durante o semestre, a gente vai discutindo conceitos relacionados com a parte de criação de narrativas, e a gente vai também aplicando esses conceitos e desenvolvendo uma narrativa. As equipes se unem e desenvolvem uma narrativa, e no final a gente faz um pequeno roteiro, porque a disciplina não é de audiovisual propriamente dito, mas a gente finaliza com um pequeno roteiro dessa narrativa, e eles implementam essa narrativa, filmam, ou faz uma animação, ou faz algum tipo de produto multimídia representando aquele roteiro.
E a gente tem também a disciplina de mitos e arquétipos, que é uma disciplina que a gente trabalha questões de psicologia e mitologia com o propósito de direcionar isso para a criação de narrativas, para a criação de personagens. E os alunos também têm essa mesma proposta. À medida que a gente vai vendo alguns conceitos, os alunos vão criando suas próprias narrativas também. É uma disciplina que trabalha muito, eu trabalho muito com essa prática de pegar os conteúdos e tentar aplicar os conteúdos e fazer alguma coisa com aquilo que está sendo visto. Gente, estamos chegando aqui na reta final do programa. O papo tá ótimo, certamente muito interessante para quem quer saber mais sobre o SMD, não é? Ficou mais curioso ainda, não é? E sobre os projetos que são desenvolvidos no campo da educação. Temos 1 minuto para cada um, vocês podem dar aí a mensagem final de vocês, as despedidas, mandar os abraços, alôs aos amigos, aos alunos, não é? a todo mundo aí que está acompanhando o nosso programa, ouvindo vocês. Quem começa aí? Eu posso Robson. começar. Pronto, Posso. 1 minuto todo seu. Posso? Pois então, pronto. Eu acho que é importante, não é, eu deixar a seguinte ideia, assim, né, para reflexão. Que a gente precisa efetivamente trabalhar nessa fase da nossa contemporaneidade, precisa trabalhar a reflexão sobre aquilo que a gente está fazendo, né, construindo. Então, um dos pontos que a gente tem se preocupado lá é essa coisa de fazer uma reflexão sobre esse consumo de tecnologia, sobre o que se propõe, se você está idealizando uma programação, o que é permitido para a pessoa que vai usar aquilo, o que é controlado, né? Para a gente não ter esses sistemas que nem tem esses ambientes virtuais de aprendizagem aí que a gente, até uns 5, 10 anos atrás, a gente se batia que era um feudo, né? Controlado, onde um aluno não conseguia falar com o outro porque o sistema não permitia, né? Então hoje, tecnicamente ou teoricamente, filosoficamente, os alunos teriam condições de perceber que isso seria um atraso. Né? A mesma coisa no design, né? Quer dizer, se eu vou fazer um jogo ou se eu vou desenvolver alguma coisa, eu vou precisar representar uma pessoa que é drogada, né? Será que esse fulano precisa ser ou ter o estereótipo ou o biótipo X, Y ou Z para ele representar que ele é o drogado, né? E principalmente agora os nossos alunos já não desenham mais os professores sempre de terno e gravata. Né, que eu depois de 30 anos não usei terno e gravata para dar aula nunca na minha vida, mas quando você vê um ícone de um professor, né, tá lá ele de terno e gravata ou a professorinha toda arrumada. Então a gente está conseguindo quebrar com isso e eu acho muito legal. Muito bacana. Luan? Queria agradecer o convite aí do professor Ismael, agradecer a audiência do pessoal e entrar nessa questão também que um grande elemento que vai, na minha opinião, constrói esse caminho, essa inovação, esse progresso do nosso curso é a participação dos alunos, né? Tanto nos nossos espaços de discussão como nas nossas disciplinas. Eu acho que é essencial para a gente progredir nessa questão da tecnologia, nessa questão da educação, na educação na tecnologia, até na questão da filosofia que o professor Robson levantou agora. É importante a gente cada vez mais perder essa distinção de, tipo assim, quem é detentor do conhecimento e quem está aqui para recebê-lo. Não, estamos todos aqui tentando construí-lo. Eu acho que essa é a visão que a gente busca cada vez mais. Claro que a gente tem algumas resistências, né? Até porque hábitos. Vem toda uma construção social em cima disso, que é difícil de você quebrar de um dia para o outro. Mas eu acho que a gente segue tentando e que a gente vem conseguindo em muitos aspectos. E acho que legal. É isso. Robson não mandou um abraço para a professora Luciana. Um abraço para a professora Luciana, isso. Abraço e beijo, né? A chefe e a minha esposa, né? Ok, não pode esquecer. Professor Ney. Eu queria agradecer o convite, né? E falar para todos que têm interesse em conhecer mais sobre a SMD, procura a gente nas redes sociais, né? A gente tem uma página que está um pouco desatualizada, mas tem alguns documentos lá que podem ser interessantes. E tem também nas redes sociais também, a gente tem muita coisa que está disponível aí na internet para vocês darem uma olhada e conhecerem um pouco mais ou entrar em contato com alguém, com algum aluno, com algum professor que estejam lá pelos grupos, né, do SMD para tirar mais dúvidas também. Ok. E abraços e alôs? Ninguém vai mandar mais?
Luan, ninguém, pessoal do CA, sua diretoria. Eu tô mandando por você. Um abraço para todo mundo aí do CA, do SMD. Vou mandar um abraço para os professores, então, do SMD, né? Estudantes, ajudam a gente a fazer esse negócio funcionar. Técnicos, servidores, todos que ajudam a fazer o SMD. Gente, muito obrigado. O Casa Aberta vai ficando por aqui. O Antônio Carlos Lima na técnica, Natiele Silva na produção e na apresentação Ismael Furtado. Obrigado também a você, ouvinte da Universitária FM, pela companhia nessa tarde. Um abraço especial, um agradecimento ao professor José Aires, que ajudou muito a gente aqui nesse programa de hoje. Até a próxima sexta, você fica agora com um maravilhoso fim de tarde. Tchau! Na Casa Aberta, em permanente construção. Na Casa Aberta, em permanente construção. Universitária FM, a sintonia da Terra.